Ok, amigos, estamos de volta hoje com a presença da doutora Isa Pereira. Doutora Isa, nós vamos hoje, nosso papo vai ser sobre a questão legal dos animais em unidades condominiais, ou seja, em apartamentos, né? Isso. Teresópolis ainda não tem esse grande problema porque nós não temos um grande número de prédios como acontece no Rio, onde nós temos vários complexos condominiais, inclusive que são verdadeiros, eu diria até, eu costumo dizer que são feudos, né? É verdade. É todo mundo fechado ali dentro com toda a infraestrutura de um clube, de mercados e de cinemas e coisa e tal. Tendo que se relacionar obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E um relacionamento nem sempre harmonioso. É verdade. Né? Então eu queria saber de você o seguinte, como é que funciona essa coisa? O que prevalece? A convenção de um condomínio ou a Constituição? Na verdade, em relação a essa questão dos animais, nós temos uma legislação ampla. Existe no direito o ordenamento jurídico, que engloba toda a legislação que fala sobre isso. A Constituição, e a nossa Constituição de 88, ela diz e traz como direito fundamental do ser humano, além da vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade. E aí a gente precisa se remeter a essa questão de que o animal, a princípio, é uma propriedade. Mesmo o nosso filósofo Schopenhauer dizendo, olha, proteja seus animais, que ele tem coração e sentimentos, né? Sim. Ele já dizia isso, e a gente, ai de quem diga que não tem, porque na verdade a gente sabe disso, eles olham pra gente com todo carinho, eles dão todo carinho pra gente, mas no ordenamento jurídico brasileiro, ele é propriedade. Então, propriedade, nós temos propriedade, assim como o apartamento vai ser nossa propriedade. Aí, como você falou, aqui em Teresópolis, graças a Deus, ainda dá pra gente escolher. Eu vou ficar na minha casa privada, e vou ter o que eu quiser. Posso fazer um zoológico ali dentro. Claro que com animais autorizados pelo IBAMA, que possam ser mantidos domesticamente. E mantendo também... Né? E mantendo dignamente. Dignamente, com higiene, você com não bom pode, status, numa casa de 400 metros quadrados, chegar e botar 500 cães, né? Com certeza. Tem condições. Então, você vai trazer 1000 problemas, ou não sei quantos 1000 gatos, e a situação vai piorar. Mas nós não podemos esquecer que, como ela fala, a Constituição fala de propriedade, nós também temos aí foram as manifestações mundiais, dos direitos dos animais, que, na verdade, segundo a Declaração dos Direitos Universais dos Animais pela Unesco, ela diz o seguinte, olha, tá certo, mas os direitos dos animais, na verdade, são os direitos dos seres humanos. Então, a gente vincula qualquer direito do animal ao direito do ser humano e, obviamente, ao direito à propriedade, que é o direito de todo cidadão que tem de ter respeito à sua moradia, ao seu quadrado. Aí entra aquela máxima, o seu direito termina aonde o do outro começa? Exatamente, por aí? É mais ou menos assim. Então, cada um está lá naquele seu quadradinho, naquele seu cubículo, e ali você pode fazer tudo, contanto que algumas normas sejam respeitadas, e aí nós temos o Código Civil, nós temos as leis de condomínios e incorporações, e o Código Civil, na questão da propriedade, ele diz, olha, tudo bem, você pode até ter dentro de casa o que você quiser, mas você tem que respeitar o sossego, né? O equilíbrio, né, do local. Você não pode trazer coisas insalubres que tragam problemas de saúde coletiva, enfim. Você tem que respeitar uma boa vida para todos aqueles que estão ali, porque você está dentro do seu apartamento, mas tem a parte comum, e você, para sair do edifício, você tem que passar por um corredor, você tem que passar por um elevador, você vai encontrar com vizinhos, você vai passar pela portaria, né? A princípio, um condomínio é isso. Então, você tem o direito, você está com esse seu direito de ter um animal ali. Mas aí nós temos a convenção de condomínio, que é a lei do condomínio. A lei de incorporação em condomínio diz o seguinte, olha, a lei do condomínio será a convenção. A convenção regulará, mas ela tem que regular de acordo com as normas gerais. Ou seja, nós não podemos esquecer a Constituição, nós não podemos esquecer o Código Civil, nós não podemos esquecer a própria lei de incorporações, o direito dos animais, o direito do ser humano, né? Nós não podemos esquecer nada disso. Então, aí chega a convenção e diz, olha, nós queremos dizer que é proibido ter animal no condomínio. Gerou conflito. Já gerou o primeiro conflito, aí eu não sei se você vai concordar comigo. Eu sempre, alguns clientes que me arguíam sobre isso, né? Que tinham problemas lá no Rio. Aqui eu já falei, aqui não existe muito, ainda não existe muito isso, espero que não venha a acontecer. Mas lá no Rio, alguns clientes me procuravam e eu instruía os seus advogados com relação a isso, né? A primeira coisa que eu vejo interessante, até você notou, eu estava esperando que você tocasse nesse assunto e você acabou tocando. É verdade, normalmente é assim, né? Os termos, né, que eles usam. É verdade a permanência de animais... Nas dependências comuns. Aí você não entende também que deveria ser evacuado o prédio?
Porque o que nós somos? Animais bípedes racionais. É verdade. Bom, Se não pode ter animal. E aí também nós deveríamos considerar os peixinhos de aquário, os passarinhos na gaiola, não é somente cão e gato. Coelhos, tartarugas, né, etc, pássaros, enfim. É? N coisas que nós podemos trazer para a nossa convivência e que nós temos na nossa convivência. Mas já nesse primeiro itemzinho assim, já não há um erro já na redação? Já não comete uma falha? Na verdade é o seguinte, nós podemos tudo dentro dos limites da lei e dentro dos limites dos direitos de cada cidadão. A princípio é isso. Então, o condomínio até unanimemente pode dizer, olha, tá bom, é vedado a permanência de animais e tal, só que aí vem a tal questão. Eu entro nesse condomínio, eu compro um apartamento e já tenho um cãozinho comigo de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, até surdo, cego, mudo, né? Mas está lá e eu comprei, foi o apartamento que eu comprei, independente de ver a convenção. Eu vi a convenção, mas era o apartamento que se aparecia para mim, se apresentava para mim como viável para eu adquirir, por preço, condições, enfim, tudo isso, né? Então eu adquiri, mas eu me deparei, olha, é vedado, eu não posso ter animal, o condomínio proíbe que a gente tenha animal. Aí é o conflito e nós vamos ao judiciário, não tem outro jeito. Ou, na verdade, todo condomínio deve, para evitar demandas judiciais, agir com bom senso. Na verdade é isso que todos nós devemos percorrer, é o bom senso. Então um condomínio desse, numa reunião, se leva para a reunião, olha, eu gostaria de trazer à reunião um pedido de exceção de que eu possa ter meu animal, que o animal, vamos dizer, um poodle de 19 anos, isso pode acontecer, surdo, mudo, cego. E aí eles não podem entender que a exceção pode gerar regra? Não, regra não, mas exceções. Você não pode transformar numa regra. Até porque essa que é a questão complicada dos animais e por isso que na doutrina, nos tribunais, a questão é ainda muito divergente. Porque depende de cada caso. Esse é um caso que eu te falei que é viável. Agora, eu, por exemplo, tenho uma casa, tive que vender a minha casa por N questões, comprei um imóvel mais barato, é um apartamento, e eu tenho 2 Rottweilers. E eu vou meter 2 Rottweilers num apartamento de sala, quarto, cozinha e banheiro. Mas realmente aí é uma questão não é? De bom senso. Pois é. Mas o que eu vou fazer com esses animais? E aí começa uma polêmica, gera um conflito. Então nós temos que saber, esses animais... Eles são, esse caso que eu citei agora, é possível ele viver num apartamento assim? Ele faz um xixi imenso, né? As fezes, nós sabemos que é maconhífero, né? É aquela coisa, né? Comem muito e descomem muito e descomem muito, fazem barulho, arrastam muito, uivam, né? Então, realmente, é inviável. Nem que eu queira ir para a justiça pedir uma coisa dessa, pelo amor de Deus, é a questão do bom senso. Tudo no direito gira em torno de um grande bom senso, na verdade. Deixa eu exemplificar. Eu me lembro que uma ocasião eu tinha uma cliente, ela até fez uns cartões de Natal, porque esse caso aconteceu, o julgamento final foi próximo do Natal e o desfecho foi favorável a ela, então ela fez uns cartões de Natal com a cabeça do cachorro, né, com a imagem da cabeça do cachorro e tal. E dentro do cartão, dos agradecimentos, ela inclusive agradecia a mim por ter tido a ideia de falar sobre isso. Porque o condomínio começou a aplicar multa, porque ela tinha um Weimaraner dentro do apartamento de 2 quartos. Complicado. Complicado, né? Um cachorro crente. Porém... agitado, né? Porém, ela tinha um filho autista. Entendi. E o arrimo do garoto, do filho, era o animal. Era justamente essa cadela. E o estímulo, inclusive, né? Era um estímulo. Então, mas o condomínio não queria saber. Aí é que eu digo que nós dissemos agora que é da coisa do bom senso. Mas o condomínio, numa reunião, não quis saber disso, não. Isso é uma peculiaridade. O cachorro saísse do condomínio e começou a aplicar multas. Então eu alertei para ela que pagasse a multa, pagasse o condomínio em juízo, não pagasse a multa e consultasse um advogado imediatamente para isso. E, inclusive, eu estive conversando com o advogado dela e coisa e tal, conversei sobre a questão, poderia até servir como testemunha, no caso, e ela acabou ganhando e o animal permaneceu no prédio. Não foi possível, foi criada, através de uma decisão judicial, a exceção, né? Não, com certeza. O juiz, ele tem N meio de provas ali à disposição dele.
ele pode ter uma prova pericial, ele pode fazer uma verificação no local. Então, ele, magistrado que vai julgar, ele pode, olha, eu vou ao local, vou fazer uma diligência. Ele vai verificar. E aí nós temos que ver a condição. Esse animal está bem tratado? Esse animal, ele faz barulho? Esse animal produz sujeira, muita sujeira? Ele tem moscas? O local está maltratado? Isso tudo nós temos que avaliar. E a necessidade dela. Ela tem um animal que hoje não é mais um luxo. É a necessidade para um filho, para manutenção, para um tratamento, né? Que hoje nós sabemos disso, por exemplo, meu amor fala comigo toda hora, olha, um grande cachorro para quem tem síndrome de Down é o boxer. É o boxer. Que estimula, vai, lambe, faz, acontece, né? Faz a criança reagir, a criança crescer, a criança desenvolver. Então, esse é um caso, aí é o ponto que eu cheguei, que eu queria chegar, que é esse. Cada caso é um caso, obviamente, respeitando essa questão do sossego, a questão da salubridade, que é muito importante, e a questão da propriedade particular, a gente tem que ver, né? Então, por exemplo, meu amor fala toda hora uma questão grande, esse cachorro, esse da neve, Malamute do Alasca, Samoyeda, não, aquele grandão enorme, que é todo peludão, imenso, lindo, que é de filme. O São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo, muito bem. Você vai meter o São Bernardo num apartamento, no Rio de Janeiro, né? O cachorro... Já ter o cachorro no Rio de Janeiro em casa já é complicado, né? Então aí já é o próprio proprietário que não está sabendo lidar, na verdade, com o seu direito. Porque quando eu estou adquirindo o animal, quando eu estou pegando o animal, eu estou acrescentando na minha propriedade. Essa questão do sentimento é uma coisa. A gente sabe, sem dúvida, que ele está aí em todos os momentos. A gente fica observando, eu fico observando. Quando eu entro de carro, alguém entra de carro conhecido da casa, na esquina da minha casa, o animal está parado olhando, ele já sabe. Já sabe. Quando abrir o portão, ele está todo feliz, ele nos recebe com toda a festa, nos respeita quando estamos tristes, fica olhando, né, percebendo. Eu me lembro que naquela ocasião, nos anos 70, o número de Fuscas no Brasil era o carro que mais vendia, né? Então, todo mundo tinha Fusca. E no prédio que eu morava, na Tijuca, no Rio, meu pai tinha Fusca e era um prédio com 20 apartamentos. E desses 20 apartamentos, pelo menos 18 tinham Fuscas. E nós tínhamos, nessa ocasião, um Fox Paulistinha. Quando meu pai entrava na garagem, ela sabia exatamente o barulho do Fusca carro dele. Mas eram mais 18 Fuscas. É verdade. E ela jamais confundia. Ela sabia exatamente quando o barulho do Fusca dele... Eles são sensibilíssimos, né, nas células auditivas, e eles conseguem identificar. Você vai me permitir ser chato. Mas você vai me permitir ser chato. Aí uma coisa que não bate comigo. Olha só, eu não consigo entender. Se existe uma Constituição que me permite ter o que eu quiser dentro da minha unidade, dentro da minha moradia, desde que não interfira no direito alheio, o condomínio tem força suficiente para ser maior do que a Constituição? Deixa eu te falar uma coisa, a Constituição não garante que você possa ter o que quiser dentro da sua propriedade. Ela te garante o direito à propriedade. O animal é uma propriedade sua. Qualquer animal que seja é uma propriedade, então é um direito seu. É um direito você ter um animal, obviamente, um animal que você possa ter domesticado e que as leis ambientais permitam que eles possam estar em convívio diário com você dentro da sua casa. Então ele é uma propriedade. Dizer que você está com esse direito de, na sua unidade, fazer o que você quiser, não. Você na sua unidade, né? Você na sua unidade, você vai poder ter um animalzinho, e às vezes você tem animais e ninguém nem nunca viu, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho um caso clássico, foi a cadelinha que aí juntou, fez com que eu e meu amor nos encontrássemos, era uma pincherzinha, ela andava na minha bolsa. Eu ia para a faculdade, voltava da faculdade, entrava no meu edifício, ela na minha bolsa. E ninguém sabia? Ninguém sabia. Uma vez uma amiga minha falou assim, Isa, sua bolsa está mexendo. Apavorada na faculdade. Aí eu digo, tá mexendo? Deve ter entrado um rato. Eu digo... Aí eu disse, não, eu vou te mostrar o rato. E eu tirava, porque ela mexia, porque ela queria fazer as necessidadezinhas dela, cãozinho pequeno, ou estava com fome. E eu levei e mostrei, ela, nossa, você é doida, não sei o quê. E foi assim. E ninguém nunca, nem no edifício, nunca ninguém no ônibus, que eu andava de ônibus, ainda não dirigia, ninguém nunca viu nem percebeu a presença do animal. E era meu animal. Sim. Né? É um direito, eu posso ter. Agora, quando este direito se torna um incômodo, né, um desassossego, vai intervir na insalubridade da coletividade, aí eu tenho parâmetros de limite, porque o homem é um ser social.
Ele não Sim. pode viver, ele não vive individualmente, ele vive na coletividade. Então eu não posso só pensar no meu bem-estar. Eu vou ter que pensar no meu bem-estar, que é também importante, com o bem-estar coletivo. Deana, deixa eu continuar fazendo as vezes do advogado do diabo. Esse é uma questão que eu gosto de futucar, porque é importante que os nossos amigos de casa também devem ter as suas dúvidas, né? É verdade. Tem alguns amigos que vêm para cá que são veranistas, mas que passam pelo mesmo problema, ou no Rio de Janeiro, ou na sua casa de veraneio lá na região dos lagos e coisa e tal. Mas olha só, então, no caso que você citou, o teu cachorrinho, a tua pincher andava na tua bolsa, não perturbava, não blá, blá. Porém, se descobrissem que você tinha um animal e se na convenção não permitisse que tivesse o citado, ou qualquer animal dentro das unidades, você não estaria transgredindo? Você não estaria também num ato infracional com relação ao condomínio? Essa que é a questão. Você estaria transgredindo porque a proibição, é como você falou naquela primeira pergunta que você me fez, a proibição é nas áreas comuns do condomínio. A proibição dentro do apartamento, ela só vai acontecer, e aí você vai multar e vai fazer, se você tem este animal, você tem um animal, e ele está trazendo moscas na localidade, ele está trazendo barulho, né? Então, a princípio é isso. Então, eu estou com o animal, descobriram e era vedado, olha, não pode ter animal no condomínio. Não, peraí. Aí eu vou apresentar a minha manifestação em assembleia, porque a assembleia é o local certo para você se manifestar, para você, inclusive, buscar apoio ou razões para tentar resolver a questão. Então, na assembleia eu vou dizer, olha, é meu animal, realmente é proibido, mas ele passa dentro da minha bolsa, ele entra dentro da minha bolsa. Esse é um caso específico. E não incomoda ninguém, não faz isso com ninguém. Ah, mas mesmo assim nós não queremos. Então nós vamos para a justiça, porque é um direito, está comigo, está dentro da minha bolsa. O objeto é a mesma coisa que você, olha, você não pode levar o seu batom. Sim, você não pode levar a sua carteira. Claro. Você não pode, né? Uhum. Este é um caso. Porque nós temos que encarar, a princípio, como esta propriedade. No caso que você citou do Vamarânia, além da propriedade, ele tem um efeito de tratamento. É uma outra questão. Por isso que eu te digo que tudo isso, e ainda até na jurisprudência, quer dizer, nos tribunais, na doutrina, em tudo, é muito relativo, porque tudo depende de cada caso específico. A proibição é geral, todo mundo tem que respeitar. Mas existem casos específicos. De casos de tratamento, cego, cão-guia, por exemplo. Exatamente. Né? Então segura só um instantinho, Lisa, Tá que nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.